Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um domingo aqui no nosso Fagulhas de Luz especial de domingo, sempre sábado e domingo às 8h30 da manhã. Nós estamos aqui com esse programa em formato de bate-papo, ping-pong, perguntas e respostas comigo e o nosso querido amigo Sidney Fernandes. E claro, você aí do outro lado nos acompanhando no canal do YouTube. Se possível, deixe o seu like pra gente, deixe aí um comentário nos nossos vídeos, nas nossas transmissões, e a gente vai ficar muito feliz de ler. Se for uma pergunta, a gente traz aqui também em forma de fagulhas de luz durante a semana. Ô Sidney, a gente falou em um programa recente sobre a questão das provas. Eu gostaria só de dar uma caminhada ainda nessa questão, de dizer assim, suponhamos, como eu dei o exemplo no outro programa, né, que eu tô num lugar tal ali, se eu entendo, pensamento meu, eu falo, não, aqui é o lugar que eu tenho que viver, eu vou viver aqui e vou tentar fazer o melhor para melhorar esse lugar, para tentar ajudar as pessoas que aqui estão. Claro, a gente não vai conseguir ajudar todos. Isso é um jeito de a espiritualidade entender que eu estou conseguindo, aquele pacote que eu peguei, carregar aquele pacote com tranquilidade, na medida que eu vou caminhando na vida que aqui ainda estou, ele vai ficando mais leve. Em uma futura volta, eu vou voltar mais tranquilo, Sidney? Dá pra entender assim, Sidney? Não é que ele vai ficando mais leve, é que você vai ficando mais forte. E aí os espíritos, quando vê que você tá mais forte, colocam mais uma caixinha em cima. Eu lembro de um caso de um indivíduo que foi um cara muito bom aqui na Terra, e eis que ele, quando chegou lá no plano espiritual, quando fazia a triagem, né? Esse aqui vai para o umbral, esse aqui vai para as regiões alcandouradas, esse vai para o céu, vai para o inferno. E quando ele chegou lá na entrada do céu, hipoteticamente, né? O cara acionou o computador lá e falou: "Ah, meu filho, seu nome não está aqui não." Aí ele falou humildemente: "Bom, então para onde eu vou?" "Ó, vai descendo aí que você vai encontrar o seu lugar." E foi descendo, foi bem acolhido lá no inferno, né? E passou um certo tempo, de repente, o chefe lá das trevas, vamos chamar de Gregório, que é um dos chefes das trevas que é trazido por André Luiz no livro Libertação, bateu lá: "Vocês estão fazendo um papelão comigo, mandaram esse indivíduo lá para baixo, eu não sei onde que vocês estavam com a cabeça. Ele está desmoralizando o inferno. Ele chega, ouve as pessoas, ajuda e dá um jeito lá, enfim. Ele está querendo fazer o que lá? Está querendo desmoralizar o meu inferno?" Aí foram examinar a situação do indivíduo, tinha havido um problema lá no computador, deram um boot lá. "Pô, desculpa, mas você foi para o lugar errado." Então, é uma ilustração, Theo, dizendo que não importa o lugar para onde você vai, você pode vencer o ambiente, as más tendências, pode atrair forças e pode tornar aquele local um local melhor para você viver. Aquele indivíduo lá nem queria mais sair do inferno, porque ele já havia se adaptado e não tinha sofrimento nenhum, porque ele fazendo bem para as pessoas lá, ele estava já escolado lá com as caldeiras do inferno. Você falou aí a palavra sofrimento. Como entender o sofrimento? Porque o sofrimento, para umas pessoas, é uma coisa que, tipo, a pessoa vai olhar e falar: "Não, eu não acredito que fulano tá falando que isso é sofrimento." Enquanto tem outros que estão em uma situação que muitos vão entender que é um grande sofrimento, mas para aquela pessoa aquilo é uma questão, ela já se adaptou, sabe que tem que conviver com aquilo. Como entender essa palavra sofrimento, Sidney? Você já notou que algumas pessoas são mais tolerantes à dor física do que outras? Uhum. Tem algumas que basta você... A minha esposa, por exemplo, quando eu vou fazer uma massagem nela, coitada, às vezes tá com dor nas costas, e a gente é meio bruto, né? Vai pôr o dedão lá. E eu vou, quando eu tenho problema nas costas, o meu fisioterapeuta, ele coloca o cotovelo bem na ferida ali e eu aguento firme. Então, algumas pessoas são mais susceptíveis à dor, tanto à dor física como à dor moral. E nesse caso, desse exemplo que eu dei, o indivíduo foi se adaptando e ele acabou falando: "Não, isso aqui não é sofrimento para mim, não. Eu vou ajudar as pessoas aqui." E é claro que a partir do momento que ele se predispôs a ajudar os companheiros do inferno, ele atraiu boas entidades para auxiliá-lo. E aí que a coisa pegou, né? O chefe lá do inferno falou: "Vocês estão desmoralizando?" Querendo dizer, olha, ele está fazendo bem, olhando para as pessoas com ternura, com amor, com carinho, com condescendência, com piedade. E é claro que ele levou com ele espíritos que estavam patrocinando a ajuda que ele prestava aos sofredores lá do inferno. Então, as dores deles
dele eram mínimas. Ele nem sentia, tanto é que ele não queria mais sair de lá. Não, já fiz ambiente aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? É como se você, Theo, ganhasse na loteria, acho que você não ia mudar lá da sua vilinha, não. Com certeza não ia. Então, você ia ficar na moita aí, para que ninguém soubesse que você tinha ganho muito dinheiro, mas ia ficar por lá mesmo, devagarzinho ajudar uma pessoa, outra, ia ajudar a sua mãe, tal coisa, comprar uma vara de pescar nova para ela, e assim por diante, né? Não é por aí? Então bem por aí. É assim também, depende do jeito do indivíduo encarar as coisas da vida, tanto da vida física como da vida espiritual. Ô Sidney, e tem pessoas que, eu já vi várias pessoas usando esse termo, assim, nossa, a vida é muito difícil, não sei o que e tudo mais, parece que eu vim nesse mundo só pra sofrer. A espiritualidade não coloca a gente, apesar de ser um mundo de provas e expiações, mas eles não colocam a gente aqui puramente com o intuito de que a gente passe por sofrimento, né, Sidney? Claro que não, eles não gostam que a gente sofra, e principalmente sofrimento moral, os espíritos têm dó da gente, eles não querem que a gente sofra. É a história do cabresto, é a história da espora, necessárias às vezes para você acordar para a vida. Às vezes só o sofrimento, aliás, Gandhi dizia isso, só o sofrimento, apenas o sofrimento que desperta o homem para que ele saia do mal e passe a fazer o bem. Então, a gente tem... há pessoas realmente que usa óculos escuros o tempo todo. Só vê o mundo no aspecto ruim, difícil. Nós temos que fazer isso com o mundo e com as pessoas. Aprender a botar lentes claras para poder ver os aspectos positivos das pessoas. E já pra gente caminhar pro final, aí eu gostaria que você que é um exímio passador de dicas, você passa belas dicas pra gente, alguém que tá nos assistindo agora, aí a pessoa tá falando assim, mas vocês falam assim porque vocês não tem que fazer isso, ou não tem que fazer aquilo, ou não tem que fazer aquilo outro. Queria ver se você tivesse que, sei lá, levantar 6 horas da manhã, pegar um ônibus, porque tem gente que pra isso daí pra pessoa é sofrimento. Que dica você daria pra uma pessoa que tá aí hoje achando que tá sofrendo demais, que tá, que não vai aguentar e que não sei o quê, e que, como você disse, é da questão dos óculos escuros, só reclama, não consegue, mesmo em situações complicadas, sempre tem um ladozinho ali que a gente virar aquele, sei lá quantos edros tem, que vai ter alguma coisa bacana. Que dica você daria pra pessoa que tem esse tipo de pensamento com relação ao que a gente tá falando hoje aqui do sofrimento, Sidney? Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, havia sessões mais complicadas que outras. E por uma questão de rodízio, a gente tinha que passar por todas. Eu saí de uma sessão lá que era um céu e fui lá para uma sessão que você tinha que chegar mais cedo, sair à noite, tinha diferença, final de semana procurar diferença, era um inferno. Com o tempo eu fui me adaptando, fui aceitando aquela situação, fui criando os meus métodos de trabalho e quando terminou, vê se você me entende bem o que eu vou falar, para não vai mal entendido. Quando terminou o castigo, quando eles quiseram me tirar de lá, eu falei, não, tá bom aqui, não, agora você vai trabalhar em tal lugar. Que, assim... É que nem o cara que foi pro inferno enganado, né? Por aí. Então, eu nunca me dei mal em setor nenhum no Banco do Brasil. E mesmo nos lugares mais difíceis lá, eu fiz amizades, eu criei métodos e levei adiante a minha tarefa e sem problema nenhum. Então, depende de a gente encarar de frente. Há um artigo muito antigo das seleções do Reader's Digest que dizia, o título era assim, encare o touro de frente. Você tem que encarar a vida ali e verificar até onde você pode ir, buscar ajuda, buscar apoio e encarar e destrinchar a coisa que está ali. Alguém tem que fazer aquele serviço. E eu, graças a Deus, nunca tive assim problema para desenvolver minhas tarefas profissionais. Muita gente ia para lá, não, estou indo para o inferno, estou indo para o castigo. Falei, não, mas não é assim, não. Lá você vai ter fulano para te ajudar, tudo. Não sei como é que você ainda gostou daquilo lá. Aquilo lá é uma coisa horrível. E sinceramente falando, Theo, eu, depois que me adaptei e coloquei o meu sistema de trabalho ali, eu não tive problema de convivência e executar a minha tarefa da melhor maneira possível. Sidney, só para encerrar agora, que dica a gente tem que dar para essa galera, para eles terem a força de tirar os óculos escuros? Olha, Theo, eu acho que você já deu a resposta. É tirar os óculos escuros. Porque quando você olha de lado assim, você vê tanta gente numa situação tão pior do que a sua, tão mais complicada, que a gente
puxa, o que eu poderia fazer para ajudar esse indivíduo? Que a situação dele está muito pior que a minha. Então, eu acho que não se trata de você encontrar felicidade no sofrimento do outro, não é isso que eu estou falando. Trata-se de você se colocar num patamar. Quando é um indivíduo que está passando por uma dor qualquer, isso aqui está doendo, ele entra no pronto-socorro, de repente começa a aparecer gente com dor muito maior que a dele. E ele estava querendo prioridade de atendimento, aí chega o enfermeiro, agora às vezes o senhor, não, vai atender aquele ali que está com uma situação muito pior que a minha. Eu estou aguentando firme aqui, o analgésico que você me deu está fazendo efeito, vai atender aquele ali, está muito pior que eu. Então eu acho que, infelizmente, Theo, às vezes a gente precisa olhar. Tem uma fábula antiga, ela é grega, mas também foi adaptada por um espírito, do indivíduo que morava num local assim, meio alto, e ele sobrevivia quase que somente de batatas que dava na região. Então ele todo dia lá buscar as batatas, alguma coisa a mais, mas a maior coisa, a ração maior que ele conseguia eram as batatas. Então ele foi indo, um dia, eu acho que esse dia foi muito bom para ele, que ele falou assim, bom, eu cansei de comer batatas, minha vida é uma desgraça, só comer batata. E eu acho que ele fez muito bem de tentar uma coisa melhor na vida. Todos nós temos que ter, desde que dosada, uma certa ambição, né? É verdade. Eu quero crescer, quero melhorar. Então ele saiu, não pela porta da frente, que ele costumava sair sempre para buscar as batatas. Ele saiu por uma escadinha que tinha nos fundos. Quando ele estava descendo a escadinha, o barraco dele ficava assim, meio no alto, ele ouviu um grunhido. Nunca havia reparado que ali embaixo existia uma pessoa que morava ali e tinha uma grande limitação na sua movimentação. Acredite, que vivia quase que tão somente das cascas das batatas que ele jogava fora. Então é preciso a gente, às vezes, botar a cabeça para pensar, ver se realmente o nosso sofrimento é assim tão intenso. Então é isso, muito obrigado você que nos acompanhou até agora em mais uma edição de um programa Fagulhas de Luz especial de domingo, e no próximo domingo, como sempre, às 8h30 da manhã a gente está de volta, eu, Theo Oliveira, Sidney Fernandes, batendo um papo aqui, refletindo e provocando também a sua reflexão. Deixa aí o seu comentário e a sua pergunta e a gente volta no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá, Sidney! Até lá! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.